Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e vamos dimensionar as peças da cristaleira. Pois bem, gente, no outro programa a gente apresentou então a nossa cristaleira estilo Chippendale, daquele famoso marceneiro inglês Thomas Chippendale. Pois bem, hoje nós vamos fazer uma coisa que tem muito a ver com o projeto. No nosso caso aqui, como a gente tem a cristaleira, a gente tem as peças, mas também poderia ter um projeto feito por computador, um projeto feito numa prancheta, um projeto feito até mesmo num pedaço de madeira para dimensionar as peças que nós vamos ter. Essa é uma parte fundamental do nosso trabalho. Na verdade, a primeira parte do nosso projeto é uma coisa que a gente chama de design. Nós aqui da Madeira Prima, como a gente trabalha muito com restauração de móveis, a gente já pega o projeto, ou seja, o design já feito. Nesse caso aqui nós não estamos nos preocupando com o design do produto, uma vez que nós já temos a cristaleira pronta. Mas o fundamental para nós, sempre quando a gente pensa num projeto, quando a gente vai pensar num projeto, a senhora em casa vai pensar num projeto, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na funcionalidade. Isso para nós é fundamental, ou seja, serve para alguma coisa esta peça? Porque muitas vezes a gente recebe aqui na oficina pessoas interessadas em fazer uma determinada peça. O que acontece? A gente vai ver essa peça e vê que ela tecnicamente ela não é viável. Ou seja, eu quero fazer um tampo com 4 pezinhos tipo palito. Tá, mas como é que tu fixa esses pezinhos? Não sei. Bom, então nosso projeto está inviabilizado. Não é o nosso caso aqui, porque nós temos um projeto já feito, já desenvolvido. Mas sempre é bom ter cuidado. Então, a partir de um projeto em papel ou de um projeto que nós vamos realizar aqui, que é uma cópia, que é uma réplica, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir então as peças que nós vamos usar. Pois bem, vamos começar aqui com o nosso frontão, que eu não sei se exatamente o nome dele é frontão, mas a gente está chamando aqui de frontão. Então, o nosso frontão aqui, nós temos duas peças, uma que tem 97 por 4 por 2. 97, 4 por 2. 97 por 4 por 2. E nós temos uma segunda peça, que é 14 por 94, também por 2. 94 por 14 por 2. O que a gente notou assim já num primeiro momento é que a maioria das espessuras é 2 centímetros. Então essa já está dimensionada e devidamente anotada. O tampo, o compensado do tampo tem 1,2 metros, 1,2 metros, compensado 2,5 por 35,5. E a espessura aí à vontade, pode ser 18 milímetros, pode ser 15 milímetros. Os encabeçamentos, duas peças de 40 por 13,5 por 3. 40 por 3,5 por 3. E uma peça de 1,9 metro, 1,9 metro por 3,5 por 3, que é o mesmo tamanho, mesma espessura. O encabeçamento.
Esta peça que vai na divisão das portas, ela tem 10 por 1,9 m, 10 por 1,9 m por, essa é um pouco mais grossa, 2,5, 2,5. São duas peças dessas, tá? Uma peça que vai na frente e outra peça que vai aqui no fundo, onde vai ser colocado os espelhos, tá? São duas vezes, então. As laterais, nós temos duas laterais. As nossas laterais, elas têm a altura de 1,9 m. Então todas as peças terão o comprimento de 1,9 m, certo? E a largura 32,5. Então, duas peças, uma peça de 1,9 m por 5 por 2,5. 1,9 por 5 por 2,5. Então, como nós temos duas, são duas peças. Essa aqui é diferente. Ela é mais larga, ela tem 6. Então, 1,9 por 6 por 2,5. 1,9 por 6 por 2,5. Então, nós temos duas dessas. E nós temos 4 dessas. Ou seja, nós temos duas numa lateral e duas na outra lateral. Que tem um comprimento de 32,5. Então, é 32,5 por 2,5 por 5. 5 por 2,5 por 32,5. 5 por 2,5 por 32,5. Vai estar tudo anotado aí, gente, tá? Para ninguém se perder. Então, fizemos as nossas laterais. As portas. As nossas portas. As portas têm duas peças diferenciadas. Como eu tinha falado antes, ela tem a mesma altura da lateral, 1,9 m. Então o comprimento das peças aqui vai ser 1,9 m. Nesse encabeçamento aqui, nós temos uma peça mais grossa, que tem 4 por 4. Então esta peça aqui tem 4 por 4 por 1,9 m. São duas portas, duas peças. 4 por 4 por 2,9. No outro lado, nós temos 7,5. Essa peça então tem 7,5 por 1,9 por 2,5. 1,9 por 7 por 2,5. E aqui nós temos uma peça que ela é um pouco mais larga. Ela vai ter 7 também, 7. E nós vamos considerar o comprimento, a largura total aqui, 43. 43 por 7 por 2,5. 43 por 7 por 2,5. Agora nós vamos conferir essa peça aqui da parte de baixo, se ela tem a mesma largura. Tem 6,5. 6,5 por 2,5 por 43. 43 por 6,5 por 2,5. Então, como nós temos duas portas, essas peças são todas elas duas vezes. Agora, o nosso pé. Aqui no pé nós temos que considerar a largura total do pezinho cabriolé. Se a gente medir aqui, são 5,5. O pezinho tem 5,5. Nós precisamos então de 4 pedaços de 5,5 por 5,5 por 30.
5,5 por 5,5 por 30. Então, 5,5 por 5,5 por 30. Nós precisamos de 4 pedaços, embora a parte de trás seja diferente, mas nós vamos usar a mesma madeira. Nós precisamos, para fazer essas duas laterais aqui, vamos considerar a largura total da peça, 40 centímetros por 8, então 40 por 8, por, aqui é uma madeira um pouco mais grossa, tá? Porque ela tem isso aqui, que é um detalhe importante, essa curvatura aqui nos obriga a ter uma peça mais grossa aqui. Essa nossa peça tem 4 centímetros. Nós vamos trabalhar com uma peça de 4 centímetros. Depois, ao final, a gente vê a formatação dela. Então, 40 por 8 por 4. Também é 2 peças. E aqui, na frente, a mesma coisa. A gente já sabe que a curvatura dela aqui nos exige uma peça de 4 centímetros, por a largura máxima dela é 9, então 4 por 9 por, vamos considerar o tamanho 1,09 metro, 1,09 por 1,09 m. Considere a parte de trás o mesmo tamanho. Essa atrapalhação aqui, vocês cortem depois. É. E aqui nós temos então o fundo. O fundo, essa aqui nós já dimensionamos. E agora nós vamos dimensionar essa aqui, que é o mesmo tamanho. A altura é a mesma, 1,09 m. 1,09 m por, aqui no caso, 5 centímetros. 5 centímetros. O comprimento dessas duas peças. Difícil de medir essa aqui, hein? Assim. Vamos considerar também o comprimento total, que ela vai ser feita em meia madeira. Então aqui também é 1,09 m, duas peças. 1,09 m, 5 por 2,5 m. Duas peças. Uma peça lá, outra peça aqui de 1,09 m por 5 por 2,5 m. E aqui na largura, 1,03 m, 1,03 m por 5 por 2,5 m. Certo, gente? Bom, essa parte é uma parte assim um pouco chata, né? Porque a gente fica pensando, mas o fundamental nessa fase é a gente ter bem claro o número de peças que a gente precisa, a dimensão dessas peças, para que nós vamos atrás então da madeira. Na escolha da madeira, a gente vai fazer duas opções. Nós vamos ter duas opções. A primeira opção são as madeiras que estão aqui na marcenaria, que a gente vai reaproveitar. Que eram de outros móveis, que era de alguma outra coisa, de alguma casa, que foi demolida, e a gente vai utilizar. Primeiro nós vamos definir que madeira nós vamos usar. E aí nós vamos usar então essas aqui da marcenaria, e nós vamos adquirir em alguma madeireira aqueles pedaços que a gente não conseguir definir aqui. Então, gente, uma coisa que a gente tem que ter muito clara é que essa madeira, ela tem que ser mais ou menos parecida. A madeira antiga, ou seja, aquela madeira que foi cortada há 50 anos, 60 anos, 70 anos, elas adquirem ao longo do tempo um pouco de oxidação. Elas ficam mais fechadas a sua cor. Mas isso a gente vai trabalhar também no nosso projeto. Então esse é um programa um pouquinho chato, mas é necessário que a gente diga todas essas coisas, porque é fundamental quando a gente for cortar as nossas peças, que o primeiro corte ele vai ser feito um pouquinho maior. Então a peça que tem 1,9 nós vamos cortar com 1,12, com 1,13 dentro do aproveitamento da madeira. Que depois nós vamos fazer então aquele corte preciso das peças para elas serem montadas e devidamente usinadas, feitas as espigas,
feitos os encabeçamentos, as talas, enfim, tudo aquilo que a gente vai fazer. Eu diria o seguinte, gente, um projeto é uma coisa que tem que ser muito bem pensada. Esse aqui a gente não precisou pensar muito, a gente só precisou medir. Mas é muito legal quando a gente pensa um projeto, aquilo que eu já falei antes, a gente tem um projeto funcional, ou seja, nós vamos usar, nós vamos ter um móvel para usar. E o segundo, que ele tenha determinadas facilidades de execução, tanto na questão da madeira, quanto na questão do seu processo. E que ele seja muito bem pensado, porque na fase do processo, do projeto, a gente pode mudar. Depois que ele está cortado, durante a execução, a gente não tem mais muito como mudar. Então vamos pensar bem no nosso projeto. Esse já foi pensado, né, por alguém que fez esse móvel lá em 1960, vamos supor. Então a gente não precisa pensar muito, mas a execução dele tem que ser bem pensada. Pois bem, gente, essas então são as peças que vão estar aí na descrição do vídeo. Você pode pegar lá. E eu diria o seguinte, quem fizer, os nossos amigos que são robistas, os nossos amigos que são profissionais de marcenaria, mas que atuam no outro ramo, por exemplo, com chapas e tal, que queiram fazer um projeto em madeira maciça, eu diria sem nenhuma margem de erro, quem fizer esta cristaleira, quem produzir esta cristaleira dentro de todas essas técnicas que nós vamos abordar aqui ao longo de vários programas, faz qualquer móvel em madeira maciça. Então, a gente quer ter a presença de vocês, quer ter a honra de receber a sua atenção, porque eu acho que aqui a gente pode fazer uma troca de ideias muito legais a respeito desse processo. Então, você pode nos seguir lá no Instagram, você pode se inscrever aqui no nosso canal, isso é importante. Dizer para os amigos, olha, tem um canal lá e tal, fazer propaganda da gente. E nos seguir no Facebook, no Instagram. Nós temos um site, nós temos um e-mail, ou seja, nós estamos presentes em vários momentos e em várias redes, inclusive com alguns conteúdos diferenciados para cada rede. Mas tem uma coisa, gente, importante que a gente quer deixar aqui no final deste programa. Preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde.